Olá, meu querido aluno da terceira série do ensino médio. Aqui quem fala é o seu professor Leandro Lade. E o assunto que nós vamos tratar é um resumo, um início das orações subordinadas. Enquanto estávamos no período presencial, nós estávamos falando sobre as coordenadas. Nós já fechamos, inclusive, as coordenadas. Agora, nós vamos começar as subordinadas, e começando por aquelas que têm sentido dependente. Toda oração subordinada é dependente de sentido semântico. Uma vive necessitando, é claro, da outra, que se chama de oração principal. E nós temos 3 classificações em que, se Deus quiser, quando nós retornarmos, ou então ainda nas aulas gravadas, nós vamos falar de cada uma delas separadamente. As adverbiais, as adjetivas e as substantivas. Ainda temos também as reduzidas, que é um assunto que a gente vai tratar um pouquinho mais tarde. Então, eu quero aqui começar falando das subordinadas adverbiais, que são aquelas que vão ter a função de advérbio e a sua conjunção ou locução conjuntiva, que servem de conectivo para cada uma delas, estão regidas pela figura do advérbio mais o que. Advérbio mais que. Vejam as classificações: causal, consecutiva, final, temporal, condicional, concessiva, comparativa, conformativa e proporcional. Nesse material que vocês vão receber também em arquivo, estão cada um dos conectivos para cada uma destas subordinadas. Eu começo aqui falando por uma concessiva como exemplo. Mesmo que ele não queira ir, pode contar comigo. A concessão se dá em uma ideia positiva mais uma ideia negativa, só que são aproximadas entre si. Então, todas essas classificações que nós vimos aqui trabalham justamente com aquelas que nós chamamos de adverbiais, noção e função de advérbio ou de adjunto adverbial. A próxima das subordinadas são as adjetivas. E para ser adjetivo tem que ter a função de adjetivo ou de adjunto adnominal, tendo em vista a figura do pronome relativo. E esse pronome relativo é o pronome que passa a ter o valor de o qual, a qual, os quais e as quais, tendo em vista que todas essas ideias vão retomar elementos anafóricos, elementos anteriores ao que. São 2 as classificações: a explicativa, quando se tem separação de vírgulas, e a restritiva, quando não há vírgulas. Vejam aqui o exemplo, né? A China, vírgula, que é um país de continente asiático, vírgula. Explicativa por causa da presença das vírgulas. O meu irmão que mora em Portugal. Eu especifiquei que é apenas este irmão que mora em Portugal. Restritiva. Todas elas com pronome relativo. E nós temos também as substantivas. E para ser substantiva tem que ter a função do período simples, que é um pronome substantivo ou palavras substantivadas. E são regidas pelas conjunções integrantes que, se e como, onde eu substituo a oração pelo isto. São as classificações: a subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Vejam que todas elas dizem respeito às orações que têm valor de substantivo. Então, neste material, você vai receber todas as formas de conjunções para cada uma destas orações. Por último, nesta ideia inicial, nós temos as orações subordinadas reduzidas. Qual é a diferença? Para ser desenvolvida, tem que ter conjunção ou conectivo, que é o pronome relativo. Já as reduzidas, elas ficam nas formas nominais: infinitivo, ar, ir, gerúndio,
ando, endo e indo, e particípio ado e ido. Todo este material, juntamente com as orações, você vai encontrar na parte de arquivos que eu vou colocar no seu portal da EDB, ok? Dúvidas? Aí estamos. Um grande abraço para todos.